Programa Edson. Oi, estamos começando com um minuto de silêncio. A gente faz ao contrário. O cara morreu. Foi pro saco. Agora eu vou ter que falar. Você, não importa onde esteja, nem que esteja do outro lado. Ótimo. Você tá aqui, viu? A gente tá vendo você, viu? A gente lembra. BBS, viu? Roubar coisa por telefone. Bater teclado do telefone até completar a ligação. Orelhão, plá, 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 plá. Código morte do orelhão. Ficha feita com martelo e chumbo. Começou com os caras aí. Chumbo de carro, né? Começou com os caras aí. Fala, galera do Red Zone! É nós de novo aqui com vocês. Então, cara, Mitnick foi pro saco. Mas a gente ainda não. Então a gente vai continuar com o problema. Não importa onde esteja, o importante é que você está aqui conosco. Ou do outro lado. Tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, Alexandre Melini, trazendo o Red Zone junto com o meu amigo aqui do lado. Domate, vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, descontraída, instrutiva, porém sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. É uma quinta-feira que traz a morte de uma pessoa que morreu domingo. É meio louco isso, né, cara? Acho que o povo tá meio... Mas então, eu achei que foi para preservar a família, entendeu? Que os caras não avisaram antes. Falou que foi, tipo, reservado a cerimônia, blá, 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 entendeu? Os negócios desse. Bom, o cara foi. Então a frase de hoje é só essa. Mitnick. Antes da internet, galera. Isso aí é bem antes da internet. Isso aí ainda gravava programa em fita, fazia linha telefônica, fazia transferência de dados quando não era para transferir dados, usava chamada internacional como se fosse local, sem pagar nada. E daí o cara virou inimigo número 1 das companhias telefônicas de cara. Poderoso, né, Fernando? Cara, ele foi marco para diversas coisas, né? Eu acho que várias técnicas que o pessoal nunca tinha pensado, ele começou a observar e realmente fazer. Então, por exemplo, no passado, quando você comprava, sei lá, você comprava um equipamento que fosse um roteador ou um Windows, você comprasse 10 licenças do Windows, para cada licença do Windows você ganhava um livro, né, e tudo mais. E o cara ele começou a ir nas empresas e fuçar no lixo delas para saber quais equipamentos eles estavam comprando, para pegar um manual e tudo mais. E daí gastava lábia na engenharia social. Olha, vocês não compraram equipamento? Então, eu sou o cara da empresa. Pô, é mesmo? Como é que alguém vai saber que nós compramos? E daí tinha acesso às coisas. E ele, o pior... ele aprendia com a cara de pau, né, cara? Porque não tinha nem no mercado, e era muito caro. Ele ia para os lugares, metia as caras e falava que era técnico, o diabo 4, e pegava a informação sobre tudo, cara. Né? E daí, assim, ele acabou caindo num golpe de engenharia social, se eu for pensar puramente nisso daí. Por quê? Todo mundo sabia que ele gostava muito dessa história de central telefônica e telefonia, e daí correu a história de que tinha um cara desenvolvendo um software especial para uma central telefônica e tudo mais, e quem conseguisse, né, colocar a mão naquele software ia poder fazer ligação à vontade e invisível no mundo inteiro de qualquer companhia. E ele vai, e daí é onde começa, né, as histórias que a gente conhece do Mitnick. Um dos livros é esse daqui, né?
o cybercriminoso e o samurai, que é a briga dele com o Shimomura, que o Shimomura que o Shimomura foi o cara que ajuda a prender ele. Depois apareceram vários outros livros, né? The Hacker Crackdown, eu tenho outro que é aqui, ó, The Fugitive Game, que também é o jornalista que entrevista ele para ver o lado dele da história, porque tinha o lado do mocinho, eles queriam ver o lado do, abre aspas, bandido também. E daí, um dos outros que eu consegui é o Arte da Invisibilidade, por acaso, né, autografado. Né? Então, eu tenho em algum lugar, eu não achei, o cartão de visita dele nos últimos tempos era um cartão de metal, que era o cartão do lockpicking, né? Então, do abridor de fechadura, lá tinha uma moldura de metal, tinha o nome dele, telefone e tudo mais, e você podia tirar as pecinhas para usar para abrir fechadura mesmo, né? Existem alguns que você consegue comprar disso daí, mas esse era customizado com o nome dele e tudo mais. E daí ele estava sempre nas feiras, nos eventos, e era uma pessoa super sociável, podia tirar foto, podia conversar, podia zoar. Paciência, cara. Exato. Né? E daí o que aconteceu? Interessante final da vida dele, final da vida, sei lá, nos últimos anos, ele montou uma empresa que chama Know Before, né? Então saiba antes, a gente, na tradução, tipo, ao pé da letra. Tem até um brasileiro trabalhando lá, que eu conheço, foi para os Estados Unidos para trabalhar lá, e eles têm vários vídeos desse de conscientização, e os vídeos são extremas superproduções, mostra situações que podem ser reais, né? Eu não posso dizer que elas foram, porque eu não participei, reais, mas de gente que vai ser entrevistado e durante a entrevista cai a rede e o cara fala, não, deixa que eu ajudo, ele vai e ele ajuda a resolver o problema que ele mesmo tinha criado junto com um amigo dele para ser contratado para trabalhar na empresa, falando muito de engenharia social, né? Então, esse cara foi, de engenharia social, o cara foi muito foda. Ele acho que começou essa parada, né? Ele nunca deu nome, nunca falou que era isso. Uhum. Mas ele sempre falava que por que ele fez isso? Porque era onde tinha o conhecimento. Ele queria estar perto do conhecimento. Então, quem é que tinha dinheiro para comprar um IBM nos anos 70? Né? Quem é que tinha dinheiro para isso? Não. O cara, com 17 anos, já era para ser preso e não pôde porque era menor de idade. Então, ele ia atrás da informação onde que ela existia, né? E fazia de tudo para entrar nos locais. Falava, botava macacãozão como é que fala? Com o nomezinho bordado, aparecendo no lugar. Eu sou o técnico da instalação, vim verificar se vocês fizeram as instalações direito dos equipamentos. Pronto, tinha acesso aos manuais. Vai saber quanta coisa que esse cara pegou escondido, cara. Eu acho que as histórias, né, que a gente conhece hoje como técnica de dumpster diver, né, de mergulho no lixo, eu acho que ele foi um dos primeiros caras que usou isso daí, se não o primeiro mesmo. Né? Eu acho que foi o primeiro, na minha opinião. Não se sabe, né? Não tem um marco, não tem algo concreto assim, mas dá para a gente dizer que muito provável que começou por aí. Porque assim, tinha outros caras, naquela época você tinha pouca coisa de computador e você tinha muita coisa por telefone. Tem um outro cara, se eu não estou errado, é o Kevin Poulsen, que o Kevin Poulsen também. Kevin Poulsen uma vez tinha um programa numa rádio que estava dando uma Lamborghini, e daí a hora que eles foram ligar para o ganhador, ele redirecionou a central dos caras para ligar para a casa dele. Né? Então o cara, ninja mesmo. Então tinha uns caras muito foda nessa época, no passado. Se a gente parar, né? Como é que chamava? Era linha dedicada, não era, Fernando, que a gente começou a mexer nessas coisas? Tinha aquelas controladoras da IBM gigante e simplesmente saía dali um cabo, né, que chegava numa central telefônica, um amplificadorzinho que ficava ligado na tomada com a bobininha, 2 fiozinhos que espetava ali, ia para uma central de PABX, e você tinha uma linha com a Embratel que fazia a comunicação, transmissão de todos os dados. Né?
E aí o que acontecia? Pô, o cara acessando uma linha dessa, ele tinha informação de muito mais coisas do que hoje em dia. Né? Hoje em dia você vai no IP direto ali, né? Lá o cara pegava linha. Alexandre, eu tenho um livro que é chama Crimes Espetaculares de Segurança. E o cara ele contava que assim ele tinha vários manuais e várias plantas de diversas instalações e ninguém entendia como é que o cara tinha isso daí. O que ele falou? Ele tinha um satélite e ele ficava apontando para o satélite. E daí alguém perguntou para ele, mas como você pega isso daí? Ele falou, tá no ar, eu tô escutando o que tá no ar. Então, rádio, satélite, né? Enquanto o pessoal fica focado, né, no mundinho aqui, tem um mundo muito maior lá fora, né? E o mais louco, né? A segurança é por obscuridade. Como é que a gente fala? Obscuridade, Por obscuridade, porque tá todo mundo cansado de saber que tem um NFC funcionando. Quantas pessoas realmente estão utilizando? Está todo mundo cansado de saber que tem o HF fazendo transmissão de dados também. Quantas pessoas estão interferindo em um HF? Não é verdade? O pessoal vê aquelas antenas, aquelas pratão que fica pendurado nas torres e acha que tudo é muito digital, não sei o quê. Será? Será que o cara não consegue começar a futricar ali e pegar dado? Eu acho que até o contrário, Ale. Muita gente que quer passar embaixo do radar, né? Em vez de ficar usando as super tecnologias de hoje, começa a usar as tecnologias de antigamente que continuam funcionando, por exemplo, o próprio rádio, né? E transmitir em algumas outras frequências alguma coisa que não precisa nem estar cifrado. E vai embora. A gente falou isso aí agora, do M2000 lá do Nokia, que o pessoal abriu os carros da Toyota utilizando o celular antigo, lembra que nós falamos isso aqui? Que foi até colocado como desafio hacker para as faculdades dos Estados Unidos. O cara pegava aquele celularzinho azul da Nokia, que tinha a minhoquinha lá, né, o worm, e utilizava ele para quebrar o bloco do carro. Por quê? Por causa da frequência que ele emitia. Olha que viagem, cara. É o que você falou. Tem muitos caminhos. Que todo mundo olha tudo para o mesmo lado, que é mais fácil. Por que tem um monte de gente falando só do chat GPT? Porque é mais fácil, tá na modinha, né? Agora e o resto? Vocês esqueceram que ainda tem, eu saio da sua casa, linhas que são 2 fiozinhos lá, que dá para o cara ouvir no meio do caminho, né? Que o cara bota um imãzinho na tua fechadura e entra na sua casa. É umas coisas muito loucas, cara. É umas coisas muito loucas. A gente tem um amigo, né, em comum, que acho que eu já comentei com você, que ele saiu da farmácia, ele travou o carro, só que se você segurar, tá ensinando coisa errada, se você segurar o negócio de abrir portão próximo de alguém que está ligando o alarme do carro, ele não trava o carro. Ele faz o barulho, mas não trava o carro. E o cara consegue roubar. Então, olha as coisas que os caras fazem e não prestam atenção. Bom, Kevin Mitnick, onde quer que esteja, aqui ficou nossa pequena homenagem, singela homenagem, e de lembrança ao grande legado que você deixa. Mas o cara fez um monte de coisa errada, foi preso. Cara, é conhecimento. Cada um foi preso, foi condenado, cumpriu sua pena, saiu da cadeia e trabalhou muito em prol de segurança. Trabalhou muito. Olha, e no final da história, fazendo algo muito parecido com o que a gente está fazendo, porque ele começou a dar palestra contando como é que era o que fazia, como acontecia, né? Conversando com pessoas normais. Exato. Sem frescura nenhuma, cara. Sem frescura nenhuma. Zero frescura. Bom, saindo um pouco do mundo beatnik, né? Que fala do povo que está na moda, né? Eles chamam de beatniks. Bom, vamos para a modinha. GatoNet falou que agora vai, hein? Anatel soltou mais informações, que criou novas regras muito mais duras, que vai acabar de vez com os TV Box. Ou seja, ela está aumentando a varinha de exigências para os equipamentos eletrônicos
né, dizendo que vai acabar com o problema do GatoNet. O que me preocupa aqui, você não acha que a partir do momento que eu começo a cercear tecnologia, eu posso criar outros problemas maiores, de impacto muito maior para a população? Essa é uma. Mas, assim, é interessante porque a notícia fala quais são os novos requisitos, né? Então, Pois é. assim, a notícia falava todas as tecnologias homologadas, então, o Chromecast, o Apple TV, o da Roku, o do outro da Amazon também, que eu não lembro o nome lá, tá? Que essas daí eram as tecnologias homologadas. Daí o que eles falam? Eles falam o seguinte, quais são as regras aqui, né? Não existia algum software ou aplicativo instalado por padrão que esteja na lista de coisas irregulares. Qualquer software ou aplicativo que permitam acesso ilícito a material. Algum tipo de backdoor que possibilite a instalação de software para acessar conteúdo ilícito. O equipamento já vinha enrutado de fábrica. A gente sabe que muitos desses equipamentos são, sei lá, pode ser um Arduino, mas é um Linux em miniatura, né? E que para conseguir root nele, de uma maneira ou outra, você acaba conseguindo. Se você quiser, você consegue. Só que daí, assim, quantos equipamentos desses existem e como é que a Anatel vai fazer esse tipo de coisa? Então, uma coisa que a gente já falou diversas vezes aqui, você colocar, né, lei, você fazer tudo, tá ótimo. Eu quero saber como é que você vai fiscalizar. Porque daí eles falam, não, o equipamento tem que ter o adesivo da Anatel. Cara, compra no Paraguai os adesivos da Anatel. Desculpa, Nelson. Entendeu? Ele vai controlar tudo que está instalado, se é novo. O cara cria. Sai um programa a cada semana, cara. Umas ideias meio malucas. Né? E daí, assim, se você pensar, as televisões, as próprias televisões novas, smart, elas rodam um programa lá dentro. Será que se tiver o programa certo, não consegue assistir as coisas erradas? Eu creio que sim. Por quê? Aí a dúvida fica. Eu vi vários. Não, agora eu vou te contar. Eu vi vários vídeos ultimamente aparecendo no YouTube, no Twitter, no Instagram, de pessoas colocando códigos que você coloca em sua TV, ou em seus celulares, ou em seus tablets, que você libera acesso maior do que tem de streamers. Ou seja, canais que hoje são controlados ficam abertos nesses equipamentos. Então, aquele papinho de o programa da TV já está desatualizado, não tem mais atualização, então você não consegue colocar outros equipamentos lá, beleza. Digitou meia dúzia de número, te abre e você começa a ver tudo que está disponível. Estranho. Né? Pode ser tanto o golpe para enganar a pessoa, mas, de qualquer maneira, assim, nós continuamos monitorando o que a Anatel está fazendo. Tá bom, tá tendo medida, vai ter fiscalização, tá ótimo, e eles falam que enquanto não tiver, né, enquanto isso daqui não for para frente, a comercialização de todos os aparelhos, sem ser aqueles que estão na lista, tipo esses que eu falei o nome, tá tudo proibido, né? Então, cuidado aí quem está vendendo, cuidado quem está comprando, né, para não, sei lá, de repente, cair no golpe da Embratel, da Anatel aí, que nunca se sabe, jogar um cavalinho de Troia para pegar a galera aí, eu faria. Um programinha novo que pega os caras e bate a Polícia Federal na sua porta. Porque assim, a hora que começar a ir a galera presa, sempre tem o efeito de o pessoal tirar o pé do acelerador, né? Então não tem jeito. Às vezes infelizmente, a única maneira. Bom, agora, saindo de Anatel, mas continuando no Brasil, o TCE, Tribunal de Contas do Estado, né? Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro teve um problema seríssimo que ficou tudo fora na semana passada. E o negócio é muito estranho, né, cara? O negócio é muito estranho porque começou
dia 10 essa história, né? Um funcionário comissionado do órgão diz que derrubou os sistemas. Essa é a conversa que saiu. Cara, por que sempre que acontece alguma coisa em qualquer órgão público, os caras já esticam o dedo para os comissionados? Você percebe? Quer dizer que então o cara que fez o concurso, ele não faz merda? Nunca. Ele é melhor que os outros porque ele fez o concurso. Já de cara. Isso daí a gente já vem falando há muito tempo, que é muito estranho e duro de engolir, né? Beleza. Aí começa a aparecer fraudes em contrato, rolo para cá, para lá, o negócio cresceu. Mas ó, a história é bonita, né, Ale? O cara, ele quis chamar a atenção por causa de fraude em contrato, daí ele vai e desliga a tomada. É estranho de qualquer maneira. Aí vem aquelas frases que a gente adora divulgar, né? O posicionamento divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro afirma que a equipe de tecnologia de informação vem trabalhando para identificar a origem do problema e solucioná-lo. Além disso, segundo o órgão carioca, não é possível precisar o prazo para a normalização de todos os sistemas. Gente, eu acho que isso daí é que nem fazer samba-enredo no Rio de Janeiro, né? Eles pegam e falam lá, colocam um meio de transporte que não se usa mais. Uma civilização que já está desaparecida. Algumas coisas relacionadas a alguma magia. Então, se fala assim, os portugueses, quando chegaram as caravelas, desembarcaram na terra dos índios mais lindos, o Tupã, e assim faz o samba-enredo. É igual, né, cara? É o mesmo gerador de frase da semana que nós temos. Bem parecido, é. Mas o mais louco aqui é que a história, ela podia... Quem contou a história podia ter contado de uma forma muito mais simples. Tivemos um problema e estamos trabalhando para identificar. Puseram na história o servidor comissionado que falou que como teve uma equipe inteira que foi exonerada, era represália por causa de denúncia de fraude. Então, peraí, tem um monte de coisa para ser investigado aí. Não somente quem desligou o servidor e tudo mais. A outra coisa é o seguinte, se você sabe que tem ponto de falha e o negócio é crítico, você não pode deixar que uma única pessoa tenha poder total. Então é assim, o cara entrou e desligou, tá bom, então para um só entrar não pode, tem que entrar de 2 de cada vez. E apertar o botão junto. Exato, umas coisas assim, né? Mas e aí? Então tem muito amadorismo nessa história aqui, tem muita coisa não bem contada, né? E muito amadorismo aqui no meio. Há pouco tempo a gente trouxe para vocês uma situação que aconteceu na Bolsa de Valores americana, que o cara foi lá, viu o negócio ligado e desligou. Teve outro dia que nós falamos que perderam também milhões em pesquisa nos Estados Unidos, em Boston, porque o cara também escutou o negócio apitando, ele foi lá, arrancou da tomada. Então, gente, será que tem condição de mantermos situações tão críticas e tão sigilosas na mão de uma única pessoa? Ou ao contrário, vamos fazer uma pergunta diferente. Uma única pessoa tirar uma tomada ou apertar um botãozinho, ele acaba com a festa de muita gente, impactando o país inteiro? Cidade, estado e país. Aquele dos Estados Unidos era o cara que tinha que fazer o backup, né? E alguém achou que não tinha feito, fez de novo, deu uma zona dessa daí. O sistema não reconheceu e voltou o backup do dia anterior. Até o Henrique está brincando aqui que meteram o prompt lá no chat GPT e a resposta que o chat GPT deu eles estão colocando. Eu acredito muito nisso, porque estão tão semelhantes as justificativas que estão aparecendo no mercado que chega a assustar. E não só são justificativas de problemas, até anúncio de vagas. Né? Anúncios de vagas, anúncios de produtos, lançamentos de cursos, chamadas para as palestras. As pessoas estão deixando de pensar. Isso é perigoso. Porque se pensando a gente tem tanto profissional ruim fazendo cagada, imagina se para de pensar. Entendeu?
Então, isso é muito perigoso. Saiu uma matéria, alguns dias atrás, inclusive, falando daqueles robôs que a gente até comentou aqui, aquele cachorro robô que apareceu na Rodsec, aquele cachorro robô que apareceu na Febraban Tech lá, né? O que acontece, cara? O cara bota a arma em cima do bicho. Beleza, o bicho ele não vai definir para quem atira ou quem atira, se não atira. Ele vai meter bala. Se tiver qualquer coisa que está de acordo com o protocolo que foi colocado, ele vai atirar, vai soltar bomba, vai ligar lança-chama, qualquer coisa. A gente falou do lança-chama, isso mesmo. Né? E aí tem esses malucos aí que fica... Bom, cara, eu sou daquela opinião. Tem muita informação no mundo, numa velocidade absurda. E com isso cresceram-se situações de problema com profissionais não realmente preparados para assumirem essas responsabilidades. As pessoas estão perdendo a mão. A situação está se complicando. Então, se você trabalha com segurança e você está sendo impactado por falta de comunicação ou por falta de atividade, que eu digo você ter uma ação e resolver um problema de atualização de alguma coisa que está sendo divulgada, ou pelo menos entender o que está acontecendo, você está no lugar errado. Né? Então vamos prestar atenção que o negócio está crescendo. E Rio de Janeiro continua lindo. Continua lindo. O Rio de Janeiro continua lindo, só de avião. O Rio de Janeiro continua a ser bonito só pelo cartão. Né? Aos meus amigos cariocas, não leve a mal. É assustador o que vem acontecendo ultimamente. Bom, agora vamos sair um pouco de terra Brasília e vamos para onde todo mundo tem, porque tem para todo mundo, como a gente fala aqui toda semana. Agora, Android. Semana passada a gente falou que a Apple soltou um monte de patch para resolver a vida de problemas de macOS, de tablet, de celular, até de relógio da smartwatch. Pois é, agora nossos amigos da Android soltaram um patch correndo, né? Porque encontraram 3 vulnerabilidades que estão sendo exploradas nos equipamentos Android, né? Isso apareceu 43 vulnerabilidades. Eles estão falando de 3 totalmente exploráveis, mas são 43 encontradas. É exatamente isso. O assustador está aí. São 43, mas é que 3 estavam sendo exploradas. Meu celular atualizou hoje. Estamos de novo com aquele cenário de puxa um pelo, sai o urso, Fernando. Melhor você não saber, né? Melhor você atualizar rapidinho e nem ir atrás do que podia acontecer, que foi o que eu fiz. Falou, olha, vai, atualiza. Resolvi nem olhar. É melhor nem ficar olhando para ver o que acontece. Bom, então você que está vendo a gente agora, nesse instante, se você não clicou ainda para seguir a gente, para fazer parte dessa equipe, então você vai lá e clica, se inscreve no nosso canal e, na sequência, pega seu celularzinho na mão e faz, vou dar uma atualizada nele, porque acho que uns 60% do mercado é mais Android, pelo menos no Brasil, é mais Android do que iOS. Então, atualize-se. Agora, essa aqui é para tirar o sossego de pessoas que já... Sabe aquela conta que você abre, que nem você vai lá no qual é aquele negócio do amarelinho lá? PagSeguro, né? Você faz a conta PagSeguro, pegou sua maquininha, porque você faz algumas coisas em final de semana, ou fora do horário extras. Beleza. A moda vai pegar, hein? A PicPay... Sim, a PicPay, aquela verdinha PicPay, ela anunciou que vai começar a cobrar R$10 por contas que estão inativas ou parecem estar inativas. O que quer dizer isso? Você tem sua conta, você criou tudo bonitinho, né? Te mandaram uma maquininha, te mandaram os acessos, o cartãozinho, o chip e tal, só que aí você não compra nada com aquele cartão. Você não faz nenhuma venda com a maquininha. Você nem sequer entra no seu ambiente para ver se você tem dinheiro, quais são as novidades, quais são as atualizações. Pois é, meu querido, você vai ser impactado porque foi anunciado, só não sei a data que começa a cobrar. Já deram uma data? Não deram data, não. Eles falavam que existe, que todos os bancos fazem esse tipo de coisa, então...
nós podemos fazer também. Então, se a conta está parada, você não acessa, não faz nada, é prejuízo, porque eles mantêm a conta funcionando, tem espaço, tem catálogo, tem responsabilidade, porque afinal seus dados estão lá, a responsabilidade seria do DPO da PicPay, então você está no perrengue. E eles estão cobrando por isso, R$10. Mas fica tranquilo, se a sua conta nunca vai ficar negativa. Eles nunca vão tirar aquilo que você não tem. Se você não tiver dinheiro, eles não tiram, mas eles tiram 10 por mês até que você fique sem nada. É o famoso presente de grego, né? Para você ficar bem feliz. Ale, assim, eu acho que acabou criando tanta facilidade os bancos digitais que tem muita gente que abriu uma conta em cada banco e talvez nem saiba o quanto de dinheiro que tem em cada um desses bancos. Pôs 10 lá para ter um cartão a mais e tudo mais, e daí tá aí. Talvez a pessoa nem saiba, trocou de celular, manja, instalou tudo de novo, esqueceu esse aplicativo porque não usava, e tá ali. Como é que você vai descobrir? Talvez você descubra, quer dizer, você nem descubra. Para contas que estão há mais de 360 dias sem utilização. Tá? Bom deixar bem claro isso daí. Para ser considerada inativa, né? Tem que ficar 1 ano inativa. 360... É a mesma regra colocada pelo Banco Central, 1 ano. Por isso. Para eles não saírem fora. Engraçado, né, cara? Até um tempo atrás, esses caras estavam brigando com o Banco Central porque eles não eram tratados como banco. Agora eles já estão... Ninguém falou que eles passaram a ser tratados como banco, mas eles já estão utilizando as regras dos bancos. Ué, tá faltando um link aí, não tá não? É porque a regra muda de acordo com o lado que você está da mesa, ou de acordo com aquilo que você tem interesse. É estranho, de qualquer jeito é estranho. Né? É que quando a gente pensa, Lê, que antigamente você pagar por armazenamento era super caro, você pensa em diversos fatores, eu até posso pensar diversas coisas, né? Mas hoje em dia barateou muita coisa. Entendo que o cara tem responsabilidade com o meu dinheiro, com os meus dados e tudo mais. Não é mais legal mandar cartinha? Manda uma cartinha, 2 cartinhas. Manda e-mail. Se você não tiver acesso em tantos dias, cancelaremos sua conta. Bye, bye, tchau, então, né? Então, manda e-mail, né? Tentei contato por e-mail, não consegui. Tentei contato por carta, não consegui. Começo a cobrar, né? Mas, isso não é o pior, Alexandre. O pior são alguns bancos que você abre porque você tem super facilidade para abrir e você não consegue fechar nunca mais. Pior do que a Caverna do Dragão. Eu conheço o Mestre dos Magos, cara. Eu também. Eu sei o quanto que ele impacta a gente. Então, e isso daí? Como é que faz, Henrique? Mandaram para lá. E aí, chega para você ou não? Como é que isso funciona? Não sei dizer, sinceramente. Né? Temos amigos que têm isso para você fazer redirecionamento de mercadoria, mas também é meio nebuloso isso, ao meu ver. Não sei como isso funciona. Legal. Olha só. Espera chegar para ver o que vai chegar para sua casa. O cara foi abençoado. Olha que lindo. Em plena guerra, eu acho que vai ser uma boa surpresa. Bom, você acha que isso daí está complicado? Então, veja só. Apareceu um ransomware, olha que viagem que é isso, que chama Sophos Encrypt. Então, imagine como a Sophos está feliz em saber que apareceu um ransomware com o nome dela. Agora, o que está pegando? Né? Fizeram de propósito, criaram uma situação de que estilo que é essa? Né? A Sophos é uma empresa que faz antivírus, vamos resumir dessa forma. Aí me aparece um vírus, né, um malware, que inicia-se um ransomware que chama Sophos Encrypt.
Tá? A culpa é de quem? E agora, para provar que focinho de porco não é tomada, seu Fernando. Cara, e começou a confusão, né? E agora começou a confusão. Porque, assim, é exatamente a arma da engenharia social que a gente estava falando. Eles usam alguma coisa conhecida, que é um nome conhecido, de uma empresa conhecida e respeitada, para fazer maldade. E daí, o desavisado, infelizmente, vai pedir satisfação para a empresa que ele acha que é. Imagina a dor de cabeça. Ó, os caras, foi aquilo que a gente estava falando antes do programa. Eles devem ter feito alguma coisa e criaram um desafeto gigante, hein, cara? Arrumaram um desafeto aqui. Porque, cara, para pensar. Imagina você tá trabalhando, você trabalha na Chibabos Tecnologia. Aí liga um cara e fala assim, cara, eu tô com ranço Chibabos. O que vocês fizeram na minha máquina? Você fala, o quê? Sim, o Chibabos está aqui na minha máquina. Chibabos Tecnologia, é o nome da sua empresa. E agora? Como que eu faço para arrumar isso? E você de novo, quê? Cara, que coisa. Parece aquela história. Na primeira base está o quem? Quem está na primeira base? Fizeram a brincadeira ridícula dessa daí com o chat GPT, né? Fizeram? Fizeram. Tem várias dessas daí. Nossa, que coisa. E a resposta entra em loop para ver como é que ele ia, que ele respondia. Meu Deus. Mas tudo bem, passou já. Passou. Agora outra mais legal, cara. Um pesquisador alemão, ele descobriu, olha que viagem. Eu não lembro quando começou, quando que começou a ser distribuído Docker? 2019, 2018, antes, né? 18, acho. Docker. Não, first started em 2013. 13? Eu pensava que era uns 18. Eu lembro de ter ouvido no final de 17, 18. Bom, beleza. 2013. Então já faz 10 anos. E aí que legal. O pesquisador alemão, ele verificou o Docker Hub, né, que é onde fica assim, imagens de situações, tem discussões, tem várias coisas dentro do Docker Hub. E ele analisou 337.171 imagens, né? E o que ele encontrou lá? Um monte de registro privado e sensíveis disponível para negada fuçar. Ou seja, tem muita coisa que foi utilizado com o Docker, que ele vem lá de 2013, que eu acho que esqueceram de subir o nível de segurança dos controllers de imagens. Concorda comigo? Mais ou menos e meio certo. Sabe por quê? Alguém ensinou o programador que não podia colocar uma senha dentro do arquivo. Alguém ensinou o cara que monta o Docker que não pode ter um token de autenticação escrito lá dentro. Eterno. Eterno, exatamente. Se você não ensinou, um abraço. E é o que aconteceu aqui, né? 8,5% disso aqui, né? Se fosse 10%, ia dar... 10% é um número grande para essa quantidade aqui, hein, Alexandre? 10% é 37 mil. Não, 33 mil, né? 33 mil é grande. 33, isso. 33 é grande, né? Então, assim, quase 10%, com informações sensíveis ou privadas de senhas, chaves privadas e senha de API. Meu amigo, sério mesmo? 2023, você tá nessa? Cara, não aprendeu nada, né? Alexandre, os caras não estão assistindo o programa, cara. Não é nem só isso, cara. A gente estava discutindo outro dia, cara. Se você entra no básico, na documentação básica de APIs, JWT, né? Acho que é isso. Eu misturo as letras, mas acho que é o JWT. Quando a gente olha lá, é bem claro que está explicando lá. Você vê certinho que você vê os níveis
como que você separa as chamadas e onde você coloca os tokens. Só que a pessoa acha que ele só faz isso na primeira chamada e o resto é oba-oba, né? E aí você fica com toda a sua API desgranhenta. Você põe isso num Docker, porque você vai atender milhões de chamadas ao mesmo tempo. Então, quem que usa Docker? Vou dar um exemplo, vai. Qualquer empresa que faz venda mundial pode ter isso, entendeu? Qualquer empresa que tem uma venda mundial, que ele vai ter um EC2, né, que é um Elastic, que ele vai fazer de acordo com a quantidade de demanda, de pedidos, ele vai subindo os números de IPs para que ninguém fique sem poder acessar aquela plataforma de compra. Ok, lindo, maravilhoso. Se você não tem controle das sessões dos tokens, você está vendido, né? E aí você faz um Docker onde a imagem já tem um erro, porque na imagem principal que você gera os outros, já está indo com o token, já está indo com as senhas, que nem o Fernando falou. Então você replica o erro milhões, milhares, centenas de vezes. E aí, Maria não é mais Maria, né, cara? Não, aí você cai naquela lá, né? O cara fez a primeira. Em time que está ganhando não se mexe, replica o erro. Mas você falou, a primeira frase que você falou, eu acho que o erro está na primeira frase que você falou, ou talvez o acerto. Você falou, se o cara leu a documentação. Agora, para o pessoal que é formado na Udemy, formado no YouTube, eu acho que eles não leram a documentação. Isso, Hacker as a Service. Sinistro. Cara. Dias cinzentos estão à nossa frente, né? Pois é. Eles são tão cinzentos, eles estão tão cinzentos que a gente tem um amigo frequente aqui que a gente não consegue se desvencilhar dele, né? Toda semana a gente tenta. A gente faz assim, cara, só que não adianta, cara. Toda semana ele insiste em conversar com a gente. Se eu falar para vocês que, de novo, tem hackers explorando problemas críticos dentro do WordPress, o que vocês me dizem? De novo! De novo! Pois é, agora eles estão utilizando o WooCommerce Payments do WordPress. Então, olha que legal. Você faz uma aplicação e fala assim, no WordPress. Eu vou fazer uma venda no meu site. Aí você procura os plugins existentes. E aí você pega esse WooCommerce aqui, que é de pagamento, né? E aí o que acontece? Aí você sabe que, de cara, são mais de 600 mil instalações ativas desse WooCommerce Payments. 600 mil. E aí sai a notícia, né? E engraçado que essa notícia apareceu em 23 de março, né? Que começou a descobrirem as minhocas. E só apareceu agora. Pois é. Olha as versões que tá no problema, cara. Então, olha, em 23 de março, o cara ele corrigiu, saiu um release novo para corrigir uma falha. E daí, assim, a gente está vendo que corrigiu uma, mas ficou vulnerável às outras e acharam problema nas outras e começa a confusão também. Então, aí começou 482, a versão 491, depois vai para 504, depois a 513, 522, 531, 541, 552, 562 e as mais novas. Ou seja, o cara botou a mão, a patinha de elefante para consertar o problema e desandou, velho. Tá que nem a Fortinet, né? Arrumou o primeiro firmware e desandou, não para mais. Então agora, cara, tem uma cacetada de problema com esse WooCommerce Payment dentro do WordPress. Se você utilizar isso, é multi-code execution, cara. Você tá ferrado. Então vai lá, procura, entenda-se, né? E descubra o que fazer, porque é catastrófico a situação. A CVE é a 20, 23, 28, 121. 20, 23, 28, 121. E tá lá, cara, inclusive explicando como que se explora. Porra, cara, não tem mais fim. Olha aí, eu acho que assim, ó, a outra parte é o seguinte, se você compra serviço de web commerce de alguém,
verifica se não é o WooCommerce que está por trás e cobra dessa pessoa para que esteja atualizado isso daí. Porque senão o seu negócio pode ter problema e o negócio de várias outras pessoas. Exato, você pode comprar aqueles módulos que já estão prontos, né, cara? Você vai nesses birô que faz as coisas e fala assim, eu tenho um brechó, eu queria uma plataforma digital. Aí você vai lá, compra um negócio pronto que o cara já feito em cima de WordPress. Ferrou, cara! E outra, se o próprio fabricante está informando e ele tem uma base de 600 mil instalações ativas, é porque é muito a mais. Se eles deram 600 mil, passa de 1 milhão, certeza. Aham. Certeza. E aquela coisa, né, cara? De novo, problemas de plugins do WordPress. A WordPress é uma plataforma boa, ela te oferta situações que podem ser super úteis, só que os plugins são a entrada do capeta. Lembre-se que o vampiro só entra na sua casa se for convidado. Essa é uma boa. É exatamente o que acontece com o WordPress, né? Você vai lá e convida o plugin. Vem cá que eu curti isso em você. Vem trabalhar comigo. Bom, eu não sei qual que é. Procure saber, né? WordPress WooCommerce, Woo é W-O-O-Commerce Payments. Se esse plugin estiver entre meio suas instalações de WordPress, acende uma vela, reza um Pai Nosso e põe alguém para jambrar, porque vai ter muito trabalho para resolver isso daqui. Aí é aquela história, mas dá para trocar o plugin? Sei lá se isso tem solução assim. Então, uma coisa é desativar o plugin. 2 é esperar sair a versão nova do plugin e atualizar ele depois. Mas a primeira coisa é entender quais são os problemas que a sua plataforma tem e desabilitar isso daqui para evitar a dor de cabeça. Qual é o plugin que está dando problema? E desativar ele. Não tem outra coisa a ser feita. Cara, e vai impactar seu programa com certeza. Sua plataforma vai ficar fora, não tem o que fazer. A não ser que você queira alguém tomando conta do seu ambiente. Mas então, tá bom, você vai pagar por isso daí, mas você tem que cobrar para ver se o cara tá fazendo. A gente já viu diversos especialistas em conteúdo que ele toma conta do WordPress, mas ele põe conteúdo. Ele não sabe como é que atualiza, ele não sabe como é que desliga o plugin, né? Tá lá, ele sabe mexer, acabou, entendeu? E é o que mais tem. Risco. É o que mais tem. Bom, de novo, você usa o WordPress, faz venda online, verifica. Verifica porque o WordPress WooCommerce Payment está bichado e com problemas sérios. Tá bom? Qualquer versão. Que são tantas versões aqui que você tem que fazer assim. Qualquer versão. Vai lá e procura no WordPress na documentação que eles estão informando no site. Bom, beleza. Você acha que isso está ruim? E para o comandante do submarino russo, que foi fazer um Cooper, pegou seu celular, ligou o Strava, fez aquele aquecimentozinho básico para começar a correr, saiu para correr, os caras localizaram ele e meteram bala no cara. Inacreditável. Você usa Strava? Tem desafetos? Essa daí é uma pergunta boa. Mas, Ale, assim, pensa bem. Isso daqui é alguma coisa que ardiloso, eu diria. Não tenho o que dizer por causa do seguinte, né? O Strava, para quem não está familiarizado, é um dos aplicativos de esporte que você usa para registrar o que você fez de atividade física. Corrida, bicicleta e tudo mais. Né? Ele tem o GPS, ele marca o caminho, vai falar velocidade máxima, velocidade média, né? Esforço, batimento cardíaco, pressão, tudo. E você compartilha com os seus amigos, né? Esse tipo de informação. Pronto, tá ali. Se alguém quiser olhar, né? Alguém consegue fazer a busca e descobrir isso daí. E o Strava mostra o histórico. Então, a pessoa olhou ali, viu que esse comandante russo fazia sempre o mesmo percurso, ou percursos parecidos, né? Montaram a tocaia e foram lá e apagaram o cara.
Até agora não está claro qual foi o motivo do crime, mas eles acham que foi exatamente olhando o Strava, né? O Strava fez recentemente, né, uma atualização, eu não sei quanto atual, né, que é o seguinte, o Strava ele borra, né, ou ele estraga a parte do GPS, tanto da sua saída quanto da sua chegada, em 200 ou 400 metros, para dificultar que alguém identifique aonde você mora. Porém, por mais que isso daí não impossibilite alguém de deduzir aonde você vai ou aonde você está indo, porque já tem uma grande parte do caminho ali, né? Isso daqui agora, de novo, como é que vai fazer? É o que a gente sempre comenta, esse lance da exposição indevida, exposição além. E às vezes as pessoas elas só se tocam para esse tipo de coisa quando acontece uma situação crítica desse jeito, como aconteceu dessa vez, com alguém morrendo. Eu tô olhando aqui se ele esconde o começo e o fim mesmo. Ah, é? Bonitão. Tô de cacete, velho. Esconde. Ele não mostra, ele não dá a volta completa. Quando você compartilha, ele esconde. Tá certo. Pô, gelei, mano. Tá com desafeto, é? Com um monte de merda que ele fala aqui, você acha que não tem algum nego fazendo boneco voodoo da gente, cara? Lógico que tem. Mas é isso daí. Quando você compartilha, o começo e o fim, ele dá uma cortada, né? Então você não sabe direito como chegou, para onde foi. Mas de qualquer jeito dá para deduzir, né? Assim, não resolve. E aí, como é que você faz? Cara, o Strava é maravilhoso, o Strava é muito legal, entendeu? Você saber, você está fazendo um treino de corrida, você corre no mesmo lugar, né? Ou correr no mesmo lugar é correr na esteira. Né? Você corre sempre, né? No mesmo lugar, circuitos parecidos, você consegue ver se você está melhorando ou não, entendeu? É muito interessante. Isso é legal, ele dá os trechos que você fez de melhoria, é isso aí mesmo. Tem várias estatísticas e tudo mais. O problema, como eu já falei diversas vezes, tá? Não está nas mídias sociais, está no mau uso que as pessoas fazem nas informações que estão lá. Se o mundo fosse bonito, né? Fosse colorido, não tivesse maldade no mundo, não tinha problema nenhum. Aí, começou a confusão. Bom, meteram bala no cara, agora se provar que é pelo Strava... O engraçado é assim, né? Os caras de Strava tem que também, como o outro, provar que focinho de porco na tomada, né? Tá no mesmo caso das Sofos. O nego morre porque foi lá... Qual é a segurança que vocês têm em cima disso? Foi, cara, eu uso Strava há anos. Nunca pensei nisso, nunca fiquei futricando, apontando muita coisa. Mas, assim, as minhas pistas estão lá, os caminhos que eu faço estão lá mesmo. Eu não fico compartilhando, mas alguém está vendo, né? Certeza. Bom, Pode piorar ou não? Sempre pode piorar. Sempre que a gente vai chegando no final do programa, as coisas vão piorando, né, cara? Vamos falar, em vez de piorar, eu falo assim, ficam mais acentuadas. Né? Fica mais bonito falar assim, ficam mais acentuadas. Bom, vocês acham que pode piorar? Pode. Um hacker, Black Hat, macanudo, Pixar das Galáxias, ele conseguiu, né, se expor, pois a sua identidade real foi exposta, né, para todo mundo saber quem ele era, após ele se auto-infectar com o malware. Cara, ele deu tiro no próprio pé. Tava brincando em malware, o trabalho do cara, ele sempre estava expondo. Como é que era o nome do cara mesmo? Lacitrix, né? Lacitrix. O que ele fazia? Ele utilizava principalmente os chats de língua russa, né? Desde 2020, ele oferecia acessos a empresas hackeadas, logs de ladrões,
informações de infecções ativas e tudo mais que poderia ser para lá e para cá pelas coisas que estavam acontecendo na atualidade. Numa dessa de ficar verificando as IOCs, né? Brincando com as hashzinhas dos problemas, ele se infectou. E aí todo mundo passou a enxergar que saía dele várias informações e muita coisa caiu na mão de quem não podia. O Alexandre, a notícia é interessante porque assim, a notícia vem de um site português. Então, ladrão de informação é o que a gente conhece por infostealer. É um tipo de software. Pelo que dá a entender na notícia, né? A tradução do português de Portugal pode dar variações aí, mas é assim, ele se infectou e ele colocou no fórum para vender as informações dele próprio. Ele nem se ligou, ele nem se ligou que era dele mesmo que ele estava pegando, cara. Não, ele nem se ligou, né, que o programa tava. E daí o InfoStealer, né, de novo, para quem não está familiarizado, é um ladrão de informação, é exatamente isso. É um programa que rouba senha, rouba site que se acessa, né, localização do seu computador, diversas coisas. E faz até o tracking da onde você navega, cara. Cara, e daí, assim, os pesquisadores conseguiram descobrir, né, tudo que até os programas estavam instalados no computador desse infeliz aqui. E daí, ó, o computador continha credenciais de funcionários de quase 300 organizações, fora as outras credenciais corporativas que ele usava para executar as invasões dele. Olha só. Isso não é tiro no pé, né, cara? É uma bazuca na cabeça, né, cara? Assim, falou que ele era especialista em programa do tipo, era RDP, SSH, todos esses programas de conexão remota, era esse tipo de coisa que ele vendia. E daí agora, né, o que é estranho é o seguinte, a notícia, tudo bem, gente, está vindo do site português, está escrito a notícia e está escrito, agora nós vamos encaminhar para os órgãos competentes. Então, para mim, a ordem tinha que ter sido outra. Primeiro você prende o cara e depois você levanta a bandeira. Não se levanta a bandeira primeiro para dar tempo do cara correr. Mas tudo bem, vamos ver o que vai acontecer, né? Cara, se a gente falar esse negócio de levantar a bandeira para o cara correr, ultimamente vimos várias situações dessa, principalmente envolvendo Ucrânia e Rússia, né? Foi sem querer que eu falei levanta a bandeira pro cara correr, porque o outro morreu correndo na notícia anterior, hein? Desculpa aí. Mas ele estava com o aplicativo, esse daqui não vai carregar o ransom debaixo do braço, a não ser que esteja no notebook dele. Ligado ao localizador também, já pensou? Nossa. Cara, que genial, cara, que genial, cara. E ele ainda fala assim, né? Hacker Black Hat, hein? Brincadeira, cara. Fóruns de cybercrime de língua russa. Mas não falando que o cara morava, né? É interessante isso daqui, não tá falando... Ah, tudo bem, vai. Desculpa aí. Mas já falaram, né? Já falaram que o cara é o Lecitrix, né? Então, se ele viu a notícia, ele já virou Lessabão, né? Já virou Lessabonete e ninguém pega mais o cara. Pelo amor de Deus, cara. Bom, e por aí caminha a humanidade, entre tapas e beijos, empurradas e pontapés, cagadas e mais cagadas e falta de atualizações, né? Fique esperto, acompanhe a gente, veja o programa, escutem as baboseiras que a gente fala e prestem atenção, porque não são só baboseiras. A gente sempre volta em informações que nós já demos, provando que o mundo é redondo, dá voltas e as porcarias se repetem. A história é cíclica. Lembrem-se disso. Beleza, gente? Bom, hoje a gente fez um programa assim, bem mais light, todo mundo meio triste por causa do Mitnick. Onde quer que ele esteja, de novo, espero que a pequena e singela homenagem que a gente fez para ele chegue às suas graças onde quer que esteja. Beleza? Obrigado, gente, por mais esse programa, por estar aqui conosco. Um beijo de Alexandre Bellini. Até semana que vem.
trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, às vezes com notícia triste. Podemos fazer o quê? Faz parte da vida. Sem nunca esquecer a dose de diversão, de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.